Uma das perguntas que mais chega para mim é essa: Bruno, eu gostaria de um óleo para dormir melhor, um óleo para insônia. Qual óleo eu uso? Bom, pessoal, a resposta a essa pergunta nem sempre é fácil, pois qual óleo vamos utilizar vai depender muito pelo motivo de qual está acontecendo a sua insônia, se essa insônia é em criança, se é em adulto, e geralmente a gente tem que pensar que a insônia ela é um reflexo de algum problema que a gente está experimentando, ou no caso das crianças, até mesmo é proveniente da própria fase do desenvolvimento em que essa criança está. Então, dessa forma, a gente não pode ajudar ninguém com relação à insônia, com problemas para dormir, sem investigar de uma forma mais profunda qual é a causa, ou seja, o que está causando essa insônia de fato. Caso contrário, a gente corre o risco de ir pulando de um óleo para outro sem ter um resultado muito efetivo. Então, para desvendar esse mistério da insônia, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que eu vou explicar tudo para você. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações práticas, simples e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já mete o dedo nesse botão inscrever-se aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo, tá? E se gostar desse vídeo, eu peço que você não esqueça de deixar o curtir lá no final, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre as questões que afetam o nosso sono. Existem várias dessas questões e elas podem ter causas no âmbito fisiológico, no âmbito comportamental, no âmbito ambiental, mesmo que sejam questões do próprio ambiente e também do quesito emocional. Os fatores ambientais geralmente são os mais fáceis da gente resolver, pois está relacionado a barulho, luminosidade, temperatura, conforto, colchão, ou seja, coisas que podem ser resolvidas de outras maneiras que não precisem de óleos essenciais. Já os aspectos fisiológicos, eles podem variar muito, podem variar bastante, desde uma incontinência urinária noturna, seja a pessoa levantar muitas vezes para ir no banheiro durante a noite, problemas respiratórios, se está gripado, asma, tossindo, o bebê que acorda com fome à noite precisa ter a sua fome saciada para poder voltar a dormir. Então, dessa forma, as questões fisiológicas podem ser problemas de saúde ou até mesmo necessidades básicas do organismo. E algumas podem se beneficiar da ação da aromaterapia e outras também não têm a menor necessidade de utilizar óleo essencial para isso. Questões comportamentais podem, por exemplo, se referir a determinadas fases de desenvolvimento da criança. Durante o desenvolvimento, a gente sabe que o sono da criança ele vai mudando, vai se modificando. Quanto mais novinha essa criança mais ela precisa dormir, mas em compensação mais ela acorda para mamar também. À medida que essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, os despertares dela vão ficando menos frequentes, até chegar ao ponto em que essa criança consegue dormir uma noite completa. Né? Então, assim, quando uma mãe ou quando um pai, ela chega pra gente com uma demanda, meu filho não tá dormindo, eu preciso de um óleo para que meu filho durma melhor, ele tá acordando a noite inteira. Então, a gente tem que tentar alinhar essa expectativa, essa demanda do pai ou da mãe com aquela fase de desenvolvimento da criança. Porque às vezes a mãe quer que a criança durma a noite inteira, mas é uma fase em que ela precisa acordar, porque senão ela pode inclusive ter uma hipoglicemia se ela não acordar para mamar. Então a gente tem que entender exatamente essa demanda entre a expectativa e o momento em que a criança ou a pessoa está vivendo, ok? As questões emocionais elas vão afetar tanto crianças quanto adultos. Geralmente são mais difíceis e são muito mais demoradas de se trabalhar. A gente precisa identificar muitas vezes a raiz dessas questões. E uma vez que a gente encontra a raiz dessa questão emocional, aí a gente pode utilizar óleos que vão abordar essas questões emocionais. E exatamente abordando essas questões e conseguindo trabalhar essas questões, isso vai se refletir consequentemente numa melhora do padrão do sono. Então a gente percebe aqui que a gente utilizou não necessariamente o óleo para dormir, mas a gente utilizou um óleo para poder tratar a causa base emocional que estava prejudicando, que estava afetando o sono. Então, dessa forma, pensando nessa questão, eu poderia listar um grande número de óleos essenciais que podem auxiliar no sono. Mas assim, sem associar esse óleo a uma causa, seria apenas uma lista de nomes.
Então, eu vou dar alguns exemplos aqui dessas associações para vocês poderem entender. Por exemplo, em crianças, uma situação muito comum em criança é chamada angústia de separação. É uma situação que prejudica muito o sono dessa criança. A criança fica irritada, chora muito, acorda várias vezes, ela tem dificuldade para se acalmar, muitas vezes quando ela está longe da mãe. Ou seja, se a mãe ou o pai, a mãe não está no campo de visão, a criança fica muito nervosa, pensando que, assim, que aquela minha mãe não vai voltar. Então, é a angústia da separação. Para esses casos específicos, a gente pode usar óleos como o capim-limão, o olíbano, a laranja doce, que são óleos que vão trabalhar a segurança, acolhimento, nutrição, para que essa criança não tenha esse sentimento que ela está tendo de se sentir abandonada. E conseguindo trabalhar isso, as crianças se sentindo mais segura, ela vai dormir mais tranquilamente. Ciúmes de um irmão também, por exemplo, podem ser abordados com óleo de ylang-ylang, o gerânio, a camomila romana, porque ela vai trabalhar o ciúme, o sentimento de rejeição, vai promover um acolhimento, uma nutrição e uma diminuição da ansiedade. Às vezes a criança está tão ansiosa, às vezes com um novo irmãozinho que chegou, que ela não consegue dormir. Ela está ansiosa, está irritada, e é exatamente isso que está tirando o sono dela. Resolvendo essa questão, ela consegue dormir melhor. Outro fato que estressa muito criança, que pode prejudicar na questão do sono, mudança de escola, de cidade, qualquer mudança que costuma ser difícil para essa criança. Isso pode prejudicar o sono dela também. Então a gente trabalhar flexibilidade, a gente pode usar uma bergamota, um cipreste, que vão permitir uma maleabilidade, uma adequação melhor da criança a essa situação. A bergamota ela vai passar confiança, vai passar segurança e vai ajudar a criança a superar essas mudanças. E o cipreste vai tirar justamente essa rigidez. É mais fácil dela desapegar daquela situação que ela estava acostumada e poder se acostumar com uma situação mais nova. E quando a gente falando aqui de criança, a gente nunca pode esquecer que em criança a gente sempre tem que trabalhar na diluição adequada para cada idade, tá? O uso vai ser sempre tópico, inalatória, não utilizar óleo puro sem diluição em criança, não utilizar dosagem mais do que necessário, porque a gente pode até mesmo dopar essa criança se a gente estiver utilizando um óleo muito sedativo, ok? Agora em adultos, a gente costuma ter uma infinidade de questão, das emocionais até as fisiológicas. Estresse, ansiedade, nervosismo, os medos são frequentemente relacionados como causas pela insônia. E mesmo esses sintomas também, eles não são uma causa, eles são sintomas também, e não uma causa em si. A ansiedade, o medo, geralmente tem sempre alguma coisa ali por trás que está gerando esse sentimento e que, consequentemente, vai prejudicar o sono. A gente tem, por exemplo, a lavanda francesa, que é um dos óleos mais falados no quesito do sono. Mas tem pessoas que não suportam o cheiro da lavanda e não vão conseguir dormir com a lavanda. Por quê? Quando a gente analisa características emocionais da lavanda, a gente vai entender que ela passa uma mensagem de simplificar, de simplicidade, de tornar as coisas mais simples. Mas se é uma pessoa para que tudo é mais complicado, tem uma tendência a complicar, é muito metódica, cheia de regras, cheia de coisas, dificilmente ela consegue fazer as coisas da vida mais simples. E como a lavanda traz essa mensagem de simplicidade, ela não vai se adequar a esse óleo. E dificilmente ela vai conseguir dormir com a lavanda, porque as coisas não são simples para ela. Ou seja, a mensagem que o óleo traz, ela se choca muito forte no primeiro momento com o comportamento daquela pessoa. Então, todo mundo fala que a lavanda é o óleo para dormir, mas em algumas pessoas a gente tem que entender que ela pode não funcionar. Daí a necessidade da gente entender todo o quesito emocional que está por trás dessa pessoa. Outra questão que dificulta o sono são aquelas pessoas que até na hora de deitar ficam pensando nas tarefas, não conseguem terminar na reunião do dia seguinte, não conseguem terminar a tarefa, fica pensando na reunião do dia seguinte, o cérebro não desliga, ela já fica pensando nas tarefas, no que ela fez, no que ela tem que fazer, no que ela deixou de fazer. Nesse caso, a gente pode usar, por exemplo, o óleo de manjericão. O óleo de manjericão ele vai trazer uma organização mental, ajuda para quando a pessoa conseguir deitar a cabeça no travesseiro, as questões que ela precisava resolver estejam resolvidas, ela conseguiu organizar o seu dia para que quando ela deixe a cabeça no travesseiro, a cabeça esteja de fato descansada, livre daqueles pensamentos e ela possa descansar.
Quem consegue dormir com o nariz entupido, coriza, tosse, questões respiratórias. Então, nesse caso, a gente vai precisar de óleos que possam aliviar esses sintomas, para que a pessoa possa respirar melhor. Respirando melhor, logicamente, a pessoa também dorme melhor. Então, a gente vai pensar num olíbano, num cedro atlas, numa erva baleeira, num pinho siberiano, camomila romana. São todos óleos que trabalham essa questão respiratória, vão trazer relaxamento, serenidade, e exatamente por tratar essas questões respiratórias, vão trazer uma melhor noite de sono, caso a pessoa esteja com resfriado, nariz entupido ou uma alergia, tá? Manjerona, ela é um dos óleos mais sedativos também que a gente tem na aromaterapia. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, pois quando a gente chega nesse ponto de precisar da manjerona, geralmente a gente já passou por várias outras tentativas. Tá? Tanto que, por exemplo, a gente falou de crianças aqui, a manjerona é um óleo tão sedativo que para a criança dificilmente ela vai ser a primeira opção. Se a gente vai direto na manjerona e às vezes erra uma dosagem, a gente pode dopar essa criança, deixar ela letárgica, então tem que tomar muito cuidado com a manjerona, tá? Então, pessoal, quando as pessoas dizem que querem um óleo para o sono, se a gente não investigar qual é a causa raiz desse sono, dessa insônia, por que a pessoa não está conseguindo dormir, a gente vai poder deixar essa pessoa muitas vezes até frustrada com uma indicação que muitas vezes não vai resolver o problema. Ou até pode resolver, naquele momento você indicou o óleo, a pessoa conseguiu dormir, ficou um pouco mais sedada ali, mais relaxada, mas no momento que você retira esse óleo, a pessoa volta a ter insônia. Por quê? A gente não tratou a causa base que está tirando o sono, que está tirando a noite de sono dessa pessoa. E é sempre importante lembrar que as pessoas não são iguais. Então, por que a aromaterapia também seria igual para todos, não é verdade? Bom, pessoal, essa foi a mensagem que eu quis deixar para vocês no vídeo de hoje, tá? Então, lembre-se, é importantíssima a consulta de aromaterapia, a gente conversar com o aromaterapeuta, nós vamos entender as suas questões, seja física, seja emocional, entender tudo que está por trás para poder trazer a melhor aromaterapia, a melhor prática de aromaterapia para o seu caso. Então, consulte o seu aromaterapeuta, olha a gente lá no Instagram, no @óleo de saúde, a gente está lá para poder atender vocês, para poder fazer uma consulta, atender a sua necessidade, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu curtir, o seu joinha, isso ajuda muito o canal a caminhar, a gente conseguir levar esse conteúdo da aromaterapia para cada vez mais pessoas, ok? E não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante, dar uma força grande aqui pra gente, tá? Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.